O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nesse domingo de número 24, 24º domingo do tempo comum, falta só 10 domingos para encerrarmos esse tempo comum e começarmos um novo tempo, que é o tempo do advento, o tempo de preparar o nosso coração para que ele se transforme numa manjedoura onde Jesus possa se sentir à vontade. E ao longo desses 24 domingos, a cada domingo a palavra de Deus vinha nos interpelar para que meditássemos sobre algo que pudesse mudar a nossa vida. E nesse domingo não é diferente. Nesse domingo nós somos convidados a experimentar o perdão de Deus. E também perdoar sempre. Somos convidados a pedir o perdão de Deus e, experimentando esse perdão, também perdoar. E nós vamos compreender isso nessas 3 leituras que nós acabamos de ler. Primeira leitura tirada lá do livro do Eclesiástico, o capítulo 27. O livro do Eclesiástico, na sua totalidade, pretende nos apresentar
uma reflexão sobre a arte de viver bem, sobre a arte de ser feliz. Só a título de conhecimento, esse livro foi escrito mais ou menos 200 anos antes de Cristo. E foi escrito numa época em que o helenismo estava se infiltrando nas comunidades. O helenismo vinha se apresentar como sendo uma cultura superior a todas. Portanto, estava se espalhando em todo o território de Israel. E com o intuito de minar a cultura judaica. Deve ter algum professor de história aqui no meio. O que foi o helenismo, senão aquela tentativa de colocar a cultura grega como se fosse superior às outras? E aqueles que abraçavam essa proposta, aos poucos iam deixando de lado a sua própria cultura, iam deixando de lado a sua família, a sua religião, os seus costumes, e ia se aventurando nessa nova cultura. Então o autor está preocupado com tudo isso. Ele tem medo que a fé desapareça diante desse turbilhão de informações. Ele tem medo que a fé perca a sua identidade. Aí ele começa a apresentar uma síntese da religião tradicional e de toda a sabedoria que vem junto com essa religião. Falando da grandeza da sua cultura, que em nada fica devendo à cultura grega. E aí ele diz, nós temos a Torá que é a fonte da sabedoria, revelada por Deus, portanto, uma sabedoria verdadeira, muito superior à sabedoria grega. Aí ele ensina que essa verdadeira sabedoria, ela está em não se deixar contaminar pela raiva, em não se deixar contaminar pelo rancor, pela ira, pela vingança. O verdadeiro sábio, diz o autor do livro do Eclesiástico, é aquele que é capaz de perdoar todas as ofensas e ao mesmo tempo ter compaixão pelo seu semelhante. Ter compaixão, meus irmãos, não é ter pena. Ter compaixão não é ter dó. É muito mais do que isso. Sentir compaixão é sentir a paixão do outro. É sentir com o outro aquilo que pertence ao outro. Jesus nunca teve dó de ninguém. Jesus nunca teve pena de ninguém. A Sagrada Escritura vem nos dizer que Jesus se enchia de compaixão. Ou seja, Jesus entrava na dor do outro. A dor do outro passava a ser a dor de Jesus. A dor do outro era sentida em Jesus. Isso é ter compaixão. Nós nunca vamos esquecer aquela pessoa que nos amou no momento em que nós não merecíamos ser amados. Nós nunca vamos esquecer aquele abraço que nós recebemos no momento em que o mundo estava nos dando as costas. Isso é uma vertente da compaixão. A compaixão traz em si gestos concretos. É muito mais do que dar alguma coisa a alguém. É sentir a dor do outro. E aí o autor continua dizendo que é preciso perdoar. Senão, como é que nós vamos ter a coragem de nos apresentarmos diante de Deus para pedir perdão? E depois, mais tarde, o próprio Jesus vai ensinar isso no Pai Nosso. Se eu peço perdão, eu preciso perdoar. O meu perdão é concedido na medida em que eu aprendo a perdoar. Não é isso que nós rezamos no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então o perdão de Deus está condicionado, nós que pedimos isso, ao fato de eu perdoar o meu irmão. Então, se eu não sou capaz de perdoar, como é que eu me apresento para Deus pedindo que Deus me perdoe? Como é que eu me ajoelho ali no confessionário e peço perdão a Deus, se eu não sou capaz de perdoar, às vezes, aquele que está dentro de casa? Se eu não sou capaz de perdoar a minha esposa, se eu não sou capaz de perdoar o meu marido, os meus filhos? Como é que eu ajoelho ali?
Será que isso não me pesa na consciência? O perdão precisa ter o seu gesto concreto. Eu recebo o perdão de Deus a todo instante. Mas eu preciso também retribuir perdoando. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, semana passada nós meditávamos um trecho do capítulo 14, e nós vimos que foi escrito mais ou menos 58 anos depois de Cristo. E aí eu até contei aquela história que no ano 50, um imperador chamado Cláudio, ele expulsa de Roma, ou melhor, expulsa de Jerusalém, de Roma, todos os judeus que tinham, todos os cristãos que tinham origem no judaísmo. E aproveita o embalo e manda embora também todos os judeus. Passado 8 anos, eles estão voltando para Roma e estão refazendo as suas vidas. Só que aí começou a aparecer aquele grupo de pessoas que se achavam melhores do que os outros, porque não foi expulso pelo imperador. Então, nós temos o direito de ditar as normas. Vocês que estão chegando agora, vocês têm muito que aprender conosco. Então, uns começaram a se achar melhores do que os outros. É aqui que aparece essa segunda leitura. Paulo vem dizer, não existe cristão de primeira ou de segunda categoria. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Existe aqueles que fazem do amor o centro da sua experiência religiosa. Esses sim são melhores, diz Paulo. Ninguém tem o direito de dizer, eu já amei o suficiente, então não quero amar mais. Me desculpe, mas agora basta. São Paulo está dizendo, nós não temos o direito disso. E aí ele tem o texto de hoje, nós podemos viver, nós podemos morrer, mas não para nós mesmos, mas para o Senhor. Não é brigando, discutindo, se achando melhor do que os outros, que nós vamos resolver os nossos problemas. Mas sim olhando para aquilo que nos une, ou seja, olhando para Jesus. O ponto que nos une, o ponto que nos traz aqui hoje, não são as nossas qualidades, mas sim o próprio Cristo. Então, quando nós passarmos a olharmos mais para Cristo e menos para os defeitos dos outros, nós vamos nos transformar numa comunidade do reino. Numa comunidade onde se vivencia a mesma linguagem, onde se fala e vivencia aquilo que nós chamamos de amor. E aí a gente olha o Evangelho de hoje, o capítulo 18 do Evangelho de São Mateus. Nós ainda estamos vendo aquelas instruções que Jesus começou a dar a semana passada, sobre a vida comunitária. Domingo passado, ele advertiu sobre a correção fraterna. Se o teu irmão pecar, chame ele de lado, converse com ele. Se ele não te der ouvido, lembra, chame mais 2 testemunhas. Se ele não der, chame a igreja. Só em último caso que ele seja deixado de lado. Então, atrás desse texto do Evangelho de hoje, nós deparamos com uma comunidade que estava vivendo uma crise. Uma crise de relacionamento. A comunidade estava tensa. Também existiam aqueles que se achavam melhores do que os outros. Aqueles que eram prepotentes. Aqueles que escandalizavam os outros. Dá a impressão que nós estamos vivendo tudo isso hoje, gente. Quantas pessoas... Eu estava lendo um artigo sobre o purgatório e eu descobri algo que a igreja já tinha ensinado, mas eu acho que eu tinha esquecido. Quantas pessoas experimentaram o pecado por causa do meu comportamento? Eu que sou católico, apostólico romano. Quantas pessoas mergulharam no pecado, foram por purgatório, sem merecimento, mas foram para lá porque experimentaram do pecado que eu causei na vida delas. Então existiam pessoas que escandalizavam os outros, da mesma forma que existem hoje.
Essa semana nós vimos, semana passada, a história de um padre aí que desviou milhões de reais, que está sendo apurado se de fato foi isso mesmo. Quer dizer, nós não temos o direito de escandalizar. E aí Jesus dá uma receita muito simples. Amarre uma pedra no pescoço e jogue dentro do mar. É melhor você ficar lá do que ficar escandalizando os outros aqui. Eu nem vou falar de pastores, porque é um escândalo atrás do outro. Até de matar marido já tem no meio agora, né? Mas são escândalos que permitem que aqueles que ingenuamente vão atrás dessas propostas acabam experimentando o pecado. Escandalizam pessoas que têm o coração puro. Purgatório é pouco para gente assim. Deveria ir direto para o inferno, porque não permitiu que almas fossem salvas aqui. E aí ele começa a contar um monte de histórias, e uma dessas histórias nós temos no evangelho de hoje, em que o empregado, que devia uma grande quantidade para o rei, estava incapaz de saldar aquela dívida. Então, o rei quer vender esse empregado com toda a sua família para poder quitar a dívida. Mas esse empregado, ele suplica que o rei lhe dê um tempo para que ele possa pagar tudo. Olha só o que é o fruto da compaixão. Olha só o fruto da misericórdia. O empregado pediu um tempo para pagar aquela dívida. E o rei, movido pela misericórdia, perdoou a dívida. O empregado não pediu perdão da dívida. Mas o rei viu sinceridade no coração daquele homem. Então perdoou toda a dívida. E aquele homem experimentou a misericórdia na sua vida, experimentou a compaixão. E aí o texto continua dizendo que esse funcionário que experimentou a misericórdia do rei se recusa a perdoar um daqueles que lhe devia uma pouca quantidade, mesmo depois de experimentar a alegria de ser perdoado. É isso que acontece muito conosco, gente. Nós experimentamos a alegria de ser perdoado e muitas vezes nós não perdoamos. Eu dizia domingo passado, quantas vezes Deus já poderia ter desistido de nós? Cada um sabe da sua vida. Quantas vezes Deus poderia ter me deixado para trás? Portanto, nós precisamos aprender a saborear esse perdão. A construirmos um mundo em que o perdão fale mais alto. Sem o perdão sincero, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem o perdão sincero, nós vamos tomar esse banho da misericórdia de Deus, mas na primeira oportunidade, nós vamos voltar para a lama. Eu disse domingo passado, quem já foi para o campo, ou quem tem uma vida de campo, sabe que quanto mais você dá banho num porco, mais ele quer voltar para a lama. Porque ele gosta da sujeira. Tanto é verdade que os judeus não comem carne de porco, porque o porco para eles é impuro. Nós não podemos ser assim, gente. Quando nós tomamos o banho da misericórdia de Deus na nossa vida, nós não podemos desejar mais o chiqueiro. Nós não podemos desejar mais a lama. Mas sim viver aquele odor do perdão de Deus na nossa vida. Viver e exalar aquele cheiro das nossas virtudes. Vamos pedir para Deus essa graça, nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Diante de uma ofensa cometida contra nós, qual é a nossa atitude? Vingar? Voltar para a lama? Ser feliz por alguns instantes? Ou perdoar e ser feliz a vida toda? O Evangelho está nos deixando claro que o perdão nos torna felizes a vida toda. Não só por alguns instantes, como a vingança proporciona em nós. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto e nos ilumina toda manhã, possa nos explicar todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
coração, para que venhas habitar.